Fala, meu povo! Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para a gente falar sobre impulso e quantidade de movimento. Isso aqui é um assunto importante para a gente começar a entender como é que funcionam as colisões. Desde situações simples como duas bolinhas de sinuca, bolas de bilhar colidindo uma com a outra, até situações mais complexas como essa que vocês estão vendo aí na figura, onde a gente tem uma colisão entre dois veículos. Além disso, esse aqui é um assunto, né? Nessa videoaula especificamente de hoje, a gente já vai começar a entender como é que funciona, por exemplo, o airbag. Qual é a física que está por trás do airbag, né? Como é que a gente justifica a eficácia desse equipamento de segurança. E outro detalhe interessante é como é que a galera do Le Parkour, que pratica o Le Parkour, pode fazer, qual é o procedimento, qual é a técnica que eles têm que utilizar para não se machucarem quando caem de grandes alturas. Tá? Então, inclusive, a forma como o cara cai, como é o pouso dele, certo? Tem uma explicação física e vocês vão ver como ela é relativamente simples, tá bom? Mas eu vou começar trazendo logo os fundamentos para vocês do que é isso. Primeira coisa que eu vou apresentar é a tal da quantidade de movimento, certo? Já vou passar aqui para a gente dar uma olhada. A gente sabe da experiência mesmo do cotidiano que veículos muito grandes, como um caminhão, um ônibus, são difíceis de serem freados. Quando um veículo desse perde o controle na estrada, a gente já sabe que normalmente o final não é bom da história, né? Isso porque a massa é muito grande, então é muita inércia, aliás, é mais difícil você mudar o estado desse corpo, né? Uma aceleração precisa ser muito maior para alterar o movimento desse corpo. Então, por isso que é difícil. A gente sabe também que quando um veículo, ainda que seja um carro de passeio, está andando muito rápido numa pista, também é difícil freá-lo. E se ele perder o controle e estiver muito rápido, a gente sabe que é uma situação muito crítica, muito complicada. Nessas duas situações, tanto de quem tem massa grande quanto quem tem velocidade grande, a gente vai poder associar a essa, não só a questão de ser grande em si, mas dentre esses pontos que eu citei para vocês, né, da dificuldade que a gente tem de frear esses veículos, a gente tem em comum uma grande quantidade de movimento, quer seja porque você tem uma massa grande, ou porque você tem uma velocidade alta, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, quantidade de movimento é uma grandeza bem simples, a gente define como sendo a multiplicação entre a massa e a velocidade. Você já está vendo pela anotação que eu coloquei aqui, que se trata de uma grandeza vetorial, certo? Então, a quantidade de movimento vai ter direção e sentido. Nesse caso que eu coloquei aqui em cima, você está vendo, né, que eu estou simulando aqui, né, supondo que o caminhão e o carro têm as mesmas velocidades em módulo. Tá? E aqui também, direção e sentido, né, seriam as mesmas. E aí, nesse caso, quem tem maior quantidade de movimento? Se eles tiverem a mesma velocidade, quem vai ter maior quantidade de movimento é o caminhão, porque tem maior massa. Então a gente pode dizer que o caminhão, nesse caso, tem maior momentum. Tem três formas de dizer isso, você vai já ver no próximo quadro. Eu posso falar de quantidade de movimento, posso falar de momentum, ou posso falar de momento linear. São três termos que significam exatamente a mesma coisa. Tá? Então, como ele vai ter mais essa quantidade de movimento, que está relacionado com uma inércia em movimento, tá? Então o caminhão vai ser mais difícil de ser barrado, de ser freado do que o carro, porque ele tem maior quantidade de movimento. A relação massa vezes velocidade dele vai dar um pouquinho mais alta. E aí veja só, nesse próximo quadro eu trago exatamente aquele conceito que eu tinha comentado agora há pouco, tá? Os sinônimos aqui, né? Então tanto faz você falar em quantidade de movimento, que às vezes a turma gosta de resumir e chamar só de QDM, tá? Quantidade de movimento. É a mesma coisa que momento, como está aí em cima, ou momento linear, certo? Esses três termos significam exatamente a mesma coisa. Como eu já disse para vocês, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então ela vai ter direção e sentido. Como nós não temos massa negativa, então a gente já pode afirmar logo de cara que a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e sentido da velocidade, como você está vendo nessa figura, certo? Essa figura bem aqui que eu estou destacando para vocês, tá bom? Então ela vai apontar, ela pode ter um tamanho diferente por conta do valor da massa, né? Vai ter um módulo diferente. Mas em termos de direção e sentido, aí sim, sempre a mesma coisa, tá? O módulo pode coincidir. Qual é a unidade de medida no sistema internacional? Aqui a gente não vai criar uma unidade a partir de outras, não. A gente simplesmente vai juntar tudo.
Tá? Então a massa no sistema internacional é em quilograma, a velocidade é em metro por segundo. Então é só juntar tudo, fica quilograma vezes metro por segundo do jeito que está aí. Vocês vão ver daqui a pouco que a gente pode também associar isso em newton vezes segundo, tá? Mas eu deixo para falar sobre isso daqui a pouco. Então veja só, o que a gente pode fazer então para mudar a quantidade de movimento de alguém? Tem duas formas, como você está vendo bem aqui do meu lado. Ou você muda a massa do cara, então em algumas situações você vai ver problemas, por exemplo, que o cara vai dizer assim, tem um carrinho, tá, que está andando numa área chuvosa e esse carro tem um reservatório e à medida que ele está andando, está caindo a chuva e está enchendo o reservatório. Isso vai fazer com que a massa dele aumente, porque além do carrinho tem uma massa de água. Então nesses casos você vai ter uma alteração na quantidade de movimento. Também, e aí é o mais comum, tá, a gente pode mudar a quantidade de movimento alterando a velocidade. Justamente esses dois fatores, né? Quando a gente olha aqui para o alto, ó, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Você muda alterando qualquer um desses valores, ou os dois. E para mudar a velocidade, esse é o ponto importante aqui que eu quero focar nesse momento, para mudar a velocidade, que é o caso mais comum, a gente precisa provocar uma aceleração, uma variação da velocidade. E quando a gente tem essa variação da velocidade, essa aceleração, lembrando das leis de Newton, a gente tem sempre uma força que está sendo aplicada. E essa força é aplicada durante um intervalo de tempo. Então veja só onde é que eu estou querendo chegar. Tá? A forma mais comum da gente mexer na quantidade de movimento de alguém é alterando sua velocidade. Para isso, eu preciso acelerar o corpo, provocar uma aceleração. E quem é o cara? Quem é o agente? Quem é que faz isso? Uma força. Então, uma força que é aplicada durante um certo tempo vai mudar a velocidade do móvel. E mudando a velocidade, consequentemente, muda isso que a gente está chamando de quantidade de movimento. Tá bom? Desse raciocínio, eu vou pular para o nosso próximo tópico importante da aula de hoje, que é o tal do impulso. Certo? Então, como eu disse para vocês, uma das formas de mudar a quantidade de movimento é mudando a velocidade. E a gente faz isso aplicando uma força durante um certo tempo. Tá? E é justamente isso que o impulso nos traz. O que é o impulso? O impulso nada mais é do que uma força que é aplicada durante um intervalo de tempo. Do mesmo modo, como não tem tempo negativo, então o impulso sempre vai ter a mesma direção e sentido da força. Certo? No sistema internacional, força é Newton, tempo é em segundo, tá? Então a unidade do sistema internacional do impulso é Newton vezes segundo. Mas se você for olhar para a definição do Newton e destrinchar um pouco mais, você vai ver que essa unidade é exatamente a mesma coisa daquela que eu tinha mostrado da quantidade de movimento, o quilograma vezes metro por segundo. São unidades equivalentes, tanto faz usar uma quanto a outra. Bom, e aqui eu já quero aproveitar e falar uma coisa, da turma que pratica Le Parkour, certo? Então, dá só uma olhada. Se você já assistiu alguns vídeos, né, do pessoal nesse tipo de atividade, né, se apresentando, pulando de algum local e tudo mais, o que você vai perceber? Quando o cara cai de uma grande altura, ou de uma altura razoável, ele não cai reto, ele não cai com as pernas retas, digamos assim. Ele flexiona. Então, à medida em que ele vai caindo, à medida em que ele toca o solo, ele vai flexionando os joelhos. Se ele estiver em movimento, como nesse caso aqui da figura, ele normalmente vai rolar no chão, né? Essa questão de flexionar os joelhos tem uma explicação física muito simples. Independente de como ele caia, se ele cai reto, se ele cai flexionando os joelhos, o impulso que ele vai receber é exatamente o mesmo. Tá? Por quê? Porque a variação de velocidade que ele vai sofrer, ele está em queda, por exemplo, né? No caso de um cara caindo. Então, na hora que ele cair, não interessa a forma como ele caia, ele vai receber o mesmo impulso do solo para mudar a sua velocidade. E aí o que acontece? Por que flexionar os joelhos é uma boa estratégia, uma boa técnica? Por conta do que a gente pode interpretar dessa equação, meu povo. Veja só, o que eu anotei bem aqui do meu lado. Ó. Se eu vou receber o mesmo impulso, não importa a maneira que eu caia, né? Não importa o jeito a técnica que eu utilize ou a falta de técnica, o que vai acontecer? Bom, se eu aumento o tempo do impacto, se eu aumento o tempo em que esse impulso atua sobre mim, isso consequentemente vai causar uma redução na força, já que a multiplicação das duas coisas, tempo e força, tem que dar o impulso. Então o que acontece, meu povo? O que eu estou querendo dizer na prática? Que se eu quero diminuir a força que está sendo aplicada sobre mim, eu preciso aumentar o tempo desse impacto. Então quanto mais eu prolongar o impacto, menor é a força que eu sinto. Tá? Então essa técnica de flexionar os joelhos,
é muito útil, porque quando você está flexionando os joelhos, você está aumentando o tempo do impacto. É a mesma coisa de um amortecedor, quando você está usando um tênis, né? Por que na academia é melhor você usar um tênis com aquele amortecedorzinho lá no solado? Porque o amortecedor também vai fazer essa função. Na hora que você estiver correndo, estiver numa atividade dessa de impacto, o amortecedor vai prolongar um pouco, ainda que você diga, mas é uma fração de segundos. Mas se ele dobrar o tempo, uma fração de segundos você nem nota, mas se ele dobrar ou triplicar esse tempo, ainda que seja um tempo curto, isso já vai causar um impacto direto na força. Se você dobrar o tempo, a força é 2 vezes menor. Triplicou o tempo, a força é 3 vezes menor. Então, com isso, você minimiza o impacto sobre o teu corpo, sobre as tuas articulações, por exemplo. Tá? Por isso que é interessante tanto o uso de tênis, né, apropriado para atividade física, como também, no caso do Le Parkour, ou caso você, por algum motivo, caia de uma grande altura, essa ideia de flexionar os joelhos, essa técnica de flexionar os joelhos durante a queda, vai te ajudar que esse impacto não seja tão grande sobre as tuas articulações. Isso, inclusive, está relacionado com airbag, gente, porque o airbag também é o mesmo raciocínio. Se a gente não tem o airbag, né, na hora de uma pancada, você bate direto no painel do carro, por exemplo, é uma pancada muito rápida. Então, como o tempo é curto, a força vai lá para cima. Tá? Tempo pequeno, força aumenta. Com o airbag, você aumenta o tempo do impacto, o tempo em que o impulso é aplicado sobre você. Qual é a consequência direta disso? A força diminui. Certo? Então, essa é a explicação física do uso de airbags ou do porquê que as pessoas precisam flexionar os joelhos quando caem de grandes alturas. Tá tudo relacionado com esse tal do impulso. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu já disse que é exatamente essa força que vai mudar a quantidade de movimento de um corpo. Então veja só, indo para o nosso próximo quadro. Ó. Eu vou usar aqui uma ideia da segunda lei de Newton para mostrar uma coisa que a gente vai usar e é bem simples, tá bom? Força igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton está aí. E aí veja só, mas o que é aceleração? Aceleração nada mais é do que velocidade, variação da velocidade sobre o tempo. Se a gente usar a definição básica de aceleração. O que eu faço? Eu pego esse tempo e jogo para o outro lado. O tempo vai ficar multiplicando pela força, como você está vendo aqui em cima de mim. Quem sobrou? Sobrou a massa multiplicada pela variação da velocidade. E quem é a variação da velocidade? É a velocidade final menos velocidade inicial. Se eu fizer aquele chuveirinho, né, sair multiplicando aqui, o que eu vou ter no final? Eu vou ter exatamente isso que está aparecendo aqui, mais para o meio aqui, né? Você tem força vezes tempo, tá? A força vezes o intervalo de tempo igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Só que se a gente usar tudo que nós comentamos até agora, quais são as conclusões? Que força vezes intervalo de tempo é o impulso. Massa vezes velocidade final seria a quantidade de movimento no final. E massa vezes velocidade inicial seria a quantidade de movimento inicial. Então, com isso, eu posso chegar na formulação mais simples e dizer que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou, se você preferir, eu posso dizer, de uma forma bem mais resumida, como está aqui no cantinho, né, que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Isso é o que na física a gente chama de teorema do impulso, certo? Então, veja como isso aqui segue uma lógica, tá? Então, uma das formas de eu mudar a quantidade de movimento é mudando a velocidade do cara. Mas para mudar a velocidade eu preciso de uma aceleração que implica na existência de uma força, da aplicação de uma força. Então é uma força que é aplicada durante um certo tempo, impulso, tá? Que vai acelerar o móvel, vai mudar a sua velocidade e com isso eu altero a sua quantidade de movimento. Certo? Então se você quer mudar a quantidade de movimento de alguém, você pode aplicar sobre ele um impulso e é exatamente sobre isso que está girando essa nossa conversa toda. Tá bom? Então essa é a ideia, pessoal. Tá? Nada mais, o impulso nada mais é do que a gente pode representar como uma variação da quantidade de movimento. E aí o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês um último tópico antes da gente ir para o exercício. O último é o seguinte, quando você tem uma força variável, certo? Um caso que aqui e acolá aparece nos problemas de física, tá? E não tem nenhuma dificuldade, você não tem nada demais na forma de resolver. Toda vida que a questão te trouxer a uma situação onde a força é variável, ele vai te mostrar um gráfico, tá? Ou dá uma equação ou um gráfico. O caso mais comum, ele dá um gráfico, certo? E aí, do gráfico, normalmente esse gráfico é força por tempo, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui nessas situações? A gente vai fazer a gente vai usar aqui, lançar a mão
de uma estratégia que a gente tem utilizado, tá, toda vida que cai numa situação dessa de gráfico, que é o seguinte: se eu multiplicar força por tempo, o que eu tenho? Eu tenho o tal do impulso. Então, como a multiplicação desses eixos dá exatamente o que eu quero, né, o impulso, é só você tirar a área do gráfico. Então, no gráfico força por tempo, tá, a área vai ser numericamente igual ao impulso. Certo? Então, você tira a área do gráfico, já tem um impulso e já dá para resolver o problema. Vamos pegar umas questões para a gente comentar, né? Olha só, vou trazer primeiro essa questão aqui, que diz assim, ó: as baleias deslocam-se na água por meio de suas nadadeiras caudais horizontais. Suponha que, num dia de verão, determinada baleia de 40 toneladas de massa, numa viagem para águas mais frias, em busca de alimentos, esteja se movendo horizontalmente e tenha sua velocidade aumentada de 1,4 para 2,2 metros por segundo, num certo intervalo de tempo. Ele quer saber qual é a intensidade do impulso total aplicado sobre essa baleia, nesse intervalo de tempo, em newton vezes segundo. Então, ele quer o impulso, certo? Como a gente tem a massa e tem as velocidades, a gente tem como calcular a variação da quantidade de movimento, que vai ser exatamente igual ao impulso, certo? Então, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Eu acho que aqui vai ser bom eu sair da tela. Deixa eu desaparecer aqui um pouquinho para a gente finalizar essa questão. Então, meu povo, eu já anotei os principais dados que a gente precisa para resolver. A massa do cara, né, da baleia, é de 40 toneladas, só que nós vamos deixar tudo no SI. 40 toneladas são 40 mil quilos. A velocidade inicial de 1,4 metros por segundo, velocidade final de 2,2 metros por segundo, está tudo marcado aqui no enunciado, e eu quero saber o impulso. Então, gente, eu vou escrever assim, ó, o teorema do impulso, que eu acabei de mostrar para vocês. O impulso é a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aí veja só, quem é a quantidade de movimento final? É a massa vezes a velocidade final. Quem é a quantidade de movimento inicial? É a massa vezes a velocidade inicial. E aí o que nós vamos fazer agora? Simplesmente substituir, né? Então aqui nós vamos ter 40 mil. Aliás, se você quiser, nem coloca o 40 mil agora. Você pode simplesmente botar a massa em evidência e aí fazer V menos V0. Que aí eu acho que fica um pouquinho mais simples para a gente, né? Então fica, o V é 2,2, o V0 é 1,4. Então daqui o que nós concluímos? Que fica massa vezes 2,2 menos 1,4 dá 0,8, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos só substituir essa massa por 40 mil. Então vai ficar 40 mil vezes 0,8. Se a gente trocar um zero aí pela vírgula, é como se fosse 4.000 vezes 8, um cálculo equivalente. Então, quanto é que dá o nosso impulso? 4 vezes 8 dá 32, e eu esqueci 3 zeros, então eu vou botar os 3 zeros aqui. Isso em newton vezes segundo, então nós chegamos no resultado de que o impulso é de 32.000 newtons vezes segundo, tá bom? Então isso aqui leva a gente para qual gabarito? O item B de bola. Tá? Então, primeira questão já foi, era basicamente isso. Vamos para a segunda. Eu não vou nem aparecer, porque eu já vou precisar desse espaço aqui. Então, olha só a questão. Ó. Um corpo de massa 2 kg é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O módulo do impulso exercido pela força-peso, ele quer um impulso, ó, desde o lançamento até atingir a altura máxima, em unidades do sistema internacional, vale quanto? Gente, aqui eu tenho um corpo, tá, que é lançado para o alto com a velocidade inicial, e aí depois de um tempo ele chega na altura máxima. Na altura máxima, a gente sabe que ele vai inverter o movimento, ou seja, que a velocidade dele aqui vai ser exatamente igual a zero. Tá? Por isso que eu já anotei esses dados aqui. Então veja só, a massa de 2 kg, a velocidade inicial de 20 metros por segundo, como está no enunciado. A aceleração da gravidade eu vou colocar como negativa. Por quê? Porque o corpo está subindo e a gravidade puxa ele para baixo. Ou seja, a aceleração da gravidade é contrária ao movimento. Por isso que a gente bota o sinalzinho de negativo. E por que eu botei que a velocidade final é zero? Porque ele quer até a altura máxima. E na altura máxima, pessoal, ele vai inverter o movimento. Na hora que ele inverte, a velocidade é zero.
tá bom? Ele quer o impulso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Do mesmo jeito como na outra questão. Usando o teorema, eu vou dizer que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Ou seja, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí, destrinchando, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Você pode juntar a massa, botar em evidência, fica V menos V0, e aí é só colocar os termos, pessoal. Então a massa é de 2 kg, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20, então vai ficar menos 20 aqui. Resultado, o nosso impulso vai ser igual a menos 40 newton vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo, eu já disse que as duas unidades são equivalentes, tá bom? Só que aí você vai dizer, vixe, Thiago, deu negativo e aqui não tem nada negativo? É porque a questão pediu o módulo, né? Então, quando pede em módulo, a gente não leva em consideração o sinal, tá certo? É só o valor numérico. O que esse sinal indica para a gente, né? Esse sinal indica para a gente que nós temos uma redução na quantidade de movimento, tá? Então, é uma força que está fazendo com que ele diminua a sua velocidade, com que ele freie, certo? Em linhas gerais, é isso que dá para a gente afirmar. Vamos para mais uma questãozinha, certo? Para a gente ver como é que resolve. Essa daqui é daquela de força variável que eu disse para vocês, que é só tirar a área do gráfico. Então veja só, a força exercida pelo pé de um jogador de futebol durante o chute em uma bola de 500 gramas, inicialmente em repouso, está representado no gráfico força por tempo. Calcule a velocidade que a bola adquire imediatamente após o chute, ou seja, ele quer a velocidade final. Você vai ver que a força varia um pouco, e ela atua no intervalo de tempo muito curto, ó, porque é 10 a menos 3 segundos. Então é uma fração de segundos. Eu já anotei os dados que eu tenho no enunciado. A massa da bola é 500 gramas ou meio quilo, e a velocidade inicial é igual a zero, porque ele parte do repouso. Tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, é achar o impulso. E como é que eu vou achar o impulso? Eu vou achá-lo pela área do gráfico, porque eu tenho um gráfico força por tempo. Se a gente olhar para o nosso gráfico aqui, o que nós temos é uma figura, né, que a gente chama de trapézio, certo? Então aqui a gente tem a base maior, que corresponde a 8, vai de 0 a 8, e não é só 8, ó, tem que botar esse termo aqui, que está em destaque. Então é 8 vezes 10 a menos 3. A base menor é essa, ó, que vai de 3 até 5, então de 3 a 5, 2. Só que não esqueça que aqui você tem que multiplicar também por 10 a menos 3. E a altura é de 2.800. Então, como é que a gente vai resolver isso? O nosso impulso vai ser numericamente igual. Eu já vou botar logo a igualdade, mas a gente sabe que em relação à área é numericamente igual. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, que é 2.800, dividido por 2. Então eu já posso até cancelar aqui o 2 com 2.800, vai ficar 1.400 aqui, né? Fazendo a simplificação. E no restante, eu vou pegar 8 mais 2, colocar em evidência, né? Então fica 10. Fica 10 vezes 10 a menos 3, que multiplica 1.400. Ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 2, vezes 1.400. Esse 10 a menos 2 aqui vai simplesmente tomar esses dois zeros aqui do 1.400, vai ficar 14 esse resultado. Então eu já sei que o meu impulso é de 14 newtons vezes segundo. Tá? Então eu já achei o impulso. O que eu preciso achar agora? Eu preciso achar a variação da quantidade de movimento. Eu vou aplicar o teorema para achar a velocidade final. Tá? Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer isso, ó. Eu vou começar a resolver essa última parte daqui, ó. Então eu vou dizer que o impulso é a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Só que aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. A questão fala que a bola estava em repouso no início. Então se ela estava com velocidade inicial nula, ela não tem quantidade de movimento, ela não tem movimento. Então resultado, a conclusão da gente, e aí deixa eu mudar um pouquinho a cor, tá? A conclusão da gente é que o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final. Ou seja, eu estou dizendo que 14 é igual
a massa vezes velocidade final. A massa da bola é de meio quilo. Então eu vou apertar aqui um pouquinho para a gente conseguir fazer nesse quadro mesmo. Então vai ficar assim, ó, 14 igual a 0,5 vezes V. Tá? Com isso, a gente chega na conclusão, se eu passar o 0,5 dividindo por 14, a gente chega na conclusão que a velocidade é de 28 metros por segundo. Tá? Então 28 metros por segundo é o nosso gabarito. Está meio cortado aí, né? Não dá para ver, mas a nossa resposta, vou botar bem aqui, é de 28 metros por segundo, tá bom? Então, essa aqui é a solução do nosso probleminha. Uma última questão, faltou só eu escrever aqui que essa aqui é a nossa questão 4. Tá? Vou botar assim, ó, questão 4. Aí deixa eu aparecer aqui um pouquinho para chamar a atenção de alguns detalhes dessa questão. Pronto, apareci aqui. Então vamos lá, acompanha comigo aqui o enunciado. Essa aqui é uma questão do Enem de 2019. Veja só, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo, e aí vamos anotar os dados, ó, de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e o efeito da resistência do ar seja desprezível. Ele quer saber a força impulsiva média gerada por esse impacto. Ele quer saber assim, na verdade não é a força impulsiva, ele quer um comparativo. Equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, vamos primeiro entender a situação. Você tem lá o capacete do rapaz, né? Você tem um capacetezinho de proteção. E aí o que vai acontecer? Vai cair um tijolo, certo? De uma altura de 5 metros. Ó. Então eu vou fazer aqui, tá aqui o tijolo caindo na cabeça dele, certo? O tijolo vem com tudo aqui e pá na cabeça do cidadão. Fazer os furinhos do tijolo. Pronto, a situação é essa. Tá? Então nós vamos ter um impacto bem aqui, certo? E aí o que eu preciso? Primeira coisa que a gente vai determinar logo, né? Deixa eu anotar os dados. Então eu vou anotar aqui em cima, certo? Então a gente sabe que a massa do tijolo é de 2,5 kg e ele disse que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer que a gente compare com o peso, né, do tijolo, eu já vou logo dizer isso. Ó, o peso do tijolo é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ser 2,5 vezes 10. Eu já sei que o peso de um tijolo corresponde a 25 newtons, certo? Esse é o valor do peso de um tijolo. Bom, outra coisa importante, a questão vai nos falar também, e aí deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui, eu vou anotar tudo aqui em cima, tá? Aliás, deixa eu anotar aqui do lado mesmo, ó. Então o que eu sei? Eu sei que o peso do tijolo é de 25 newtons, tá? Eu sei que o tempo do impacto é de meio segundo, certo? E aí o que a gente vai tentar descobrir aqui, gente? A gente precisa saber qual é a quantidade de movimento que o tijolo tem nesse momento que cai, no momento que leva essa queda. Então a minha estratégia vai ser, primeiro, eu vou determinar, tá, qual é a velocidade do tijolo quando chega na cabeça do cidadão, porque aí na hora que bater na cabeça dele, a força do capacete sobre o tijolo vai fazer com que o tijolo fique, digamos assim, em repouso, anule a velocidade. Então vai anular a quantidade de movimento. Tá? A partir daí eu vou determinar qual é a força impulsiva. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair da tela, certo? Vou sair um pouquinho, porque senão eu vou tomar o espaço da resolução e a gente vai seguir. Gente, olha só o que eu vou fazer. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa questão é determinar a velocidade do tijolo, certo? Então, o que nós temos? Nós temos que o tijolo cai de uma altura de 5 metros, tá? Uma altura de 5 metros. Eu posso até usar, eu vou usar aqui, eu acho mais rápido fazer, relação de energia. Então veja só, a energia potencial, você pode usar aquelas equações da cinemática mesmo, de queda livre, certo? Mas eu vou fazer um comparativo, tá? A energia potencial gravitacional que o tijolo tem no começo vai se transformar em energia cinética no final. A energia potencial gravitacional é mgh, a energia cinética é mv² sobre 2. Então eu posso cancelar massa com massa, e aí eu coloco os outros termos que faltam. Ó. Então eu sei que a gravidade vale 10, a altura vale 5,
A velocidade ao quadrado eu não sei, dividido por 2. 10 vezes 5 vai dar 50, multiplicado por 2, o 2 vai passar para o outro lado, vai dar 100. Então eu descubro que a velocidade ao quadrado é igual a 100, tirando a raiz, eu descubro que a velocidade é de 10 metros por segundo. Então, quando o tijolo, você pode usar, repito, você pode usar as equações da cinemática para chegar nesse mesmo resultado. Então, o tijolo vai chegar na cabeça do cidadão com uma velocidade de 10 metros por segundo, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de movimento. Quantidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever só QDM, tá? Que a gente resume um pouco a parada. Acho que eu vou precisar de um outro slide aqui para a gente finalizar. Então, a quantidade de movimento, né, no final aí, né, vai ser a quantidade de movimento do cidadão aí é massa vezes velocidade. A massa do tijolo é 2,5, a velocidade é 10, então são 25, tá? E aí você pode colocar a unidade, né, quilograma, vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento do tijolo. Deixa eu botar mais um slide aqui para a gente finalizar, tá? Então, são 10 metros por segundo a velocidade do tijolo e 25 quilogramas vezes metro por segundo a quantidade de movimento. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, olha. No início é assim, pouco antes do tijolo bater no capacete. A velocidade do tijolo, eu vou considerar aquela como velocidade inicial, é de 10 metros por segundo, o que vai nos levar à quantidade de movimento inicial, que foi a que eu acabei de calcular, tá? De 25 quilogramas vezes metro por segundo. Isso aqui foi aquela conta que eu acabei de fazer, tá bom? Sendo que no final, por conta da pancada no capacete, a velocidade vai ser igual a zero. Então a quantidade de movimento no final vai ser igual a zero. E esse impacto aqui, que vai zerar a velocidade do tijolo, ele dura 0,5 segundos, como está escrito no enunciado. Então o que a gente vai fazer? Teorema do impulso. Eu vou dizer que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Tá? Nesse caso eu já sei que é um impulso negativo, eu já vou botar logo o sinal de menos, porque ele vai diminuir a velocidade do cidadão aí. Então, o impulso eu sei que é força vezes tempo, a quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Como após a pancada o tijolo vai zerar a velocidade, essa quantidade de movimento final é zero. Então eu já posso até ignorar esses sinais negativos. Força vezes tempo é massa vezes a velocidade inicial. Aliás, a gente já tem essa conta feita, é 25. Então fica força vezes 0,5 igual a 25. Ou seja, se eu pegar esse 0,5 e passar dividindo, tá? Então nós vamos descobrir que a nossa força, a força impulsiva, é de 25 dividido por 0,5. 25 dividido por 0,5 é exatamente igual a 50 newtons, tá? Então, pessoal, a força que vai ser aplicada sobre o capacete para parar o tijolo vindo nessa velocidade é uma força equivalente a 50 newtons. Se a gente voltar para a nossa questão, tá? A gente determinou logo no início que o peso do tijolo era de 25 newtons, então a gente já vê que é o dobro, né? Então correspondem a 2 tijolos. Tá? Então é como se fossem 2 tijolos na cabeça do cara de uma vez só. Muito bem, meu povo, já estamos com um tempo bem adiantado, tá? Então eu finalizo por aqui, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre conservação da quantidade de movimento e depois a gente começa a fazer o caminho para as colisões propriamente ditas. E a gente se vê lá. Até mais!